Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas como igreja. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua entrega. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor decidiu morrer por nós, Pai. E que privilégio, Senhor. É um privilégio poder estar aqui junto com os meus irmãos e nós compartilharmos juntos da sua palavra, Senhor. Nós sabemos que existem muitos lugares que as pessoas não podem falar publicamente que elas amam o Senhor, que elas te seguem. E, Senhor, que privilégio é nós estarmos aqui como família, reunidas para ouvir da tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço para que o Senhor nos dê um coração ensinável nesse momento. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Porque um sinal do seu amor é a sua correção, Senhor. Vem sobre nós nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero começar com uma pergunta. Eu quero saber quem aqui se lembra do dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador ou alguma experiência com Jesus. Legal. Grande parte aqui. Se você não teve, a gente ora pela sua vida daqui a pouco. Eu acredito que grande parte de vocês se lembrem disso. E não somente disso, mas de palavras que o Senhor entregou para vocês. Ou que vocês entregaram para a vida de alguém. Quando vocês oraram por uma pessoa e essa pessoa foi curada. E, cara, esse é o início da caminhada cristã. Acho que todo mundo se lembra do... Nossa, eu amo Jesus. Cada um tem a sua própria história e é legal, né? Eu lembro de quando foi que eu falei, cara, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Se vocês não sabem, eu sempre fui cristã, né? Eu nasci numa família cristã e eu acho super cômico que o Jesus, ele já era meu amigo desde sempre. Eu sou uma criança que ouvia Criança Diante do Trono, Aline Barros. Eu era essa criança, entendeu? E aí, o dia que eu aceitei Jesus foi quando... Opa, valeu. Foi quando eu estava num GT aqui de novembro. E eu tinha visto uns status dos meus amigos da escola e eles estavam enchendo a cara na casa de alguém e eles pareciam muito felizes. Aí eu falei assim, nossa Deus, eles parecem tão felizes. Eu queria só fazer uma pergunta para o Senhor, assim. Eu estou no lugar certo? Gente, vamos lá, né? A pessoa vai perguntar para Deus e perguntar se o lugar certo dela é dentro da igreja? Pois é, eu fiz isso. E aí o meu amigo, vou até honrar a vida dele, o David está ali. Oi, David. Não, o David não. O David estava aqui no culto e aí ele colocou a mão no meu ombro assim. Eu tomei um susto, porque eu estava orando em pensamento. E aí o David botou a mão no meu ombro e falou assim, você está no lugar certo. Você está tomando a decisão certa. Eu falei, tá bom, Senhor, então é nós. O Senhor é meu Salvador, é o dono da minha vida, e é isso. Gente, eu estou nervosa, tá bom? Pode parecer que não, assim, vocês falam, é fácil para a Sabrina falar, tá, né, cantando lá, não, gente, é difícil. E, gente, o que marca a nossa caminhada cristã, ali não tem câmera, vou facilitar a vida do editor depois. O que marca a caminhada cristã é um amor incondicional por Jesus. Um dia você falou, eu amo Jesus de todo o meu coração. E eu quero servir a esse Deus. E aí, desculpa. A gente pode até correr para Jesus num momento de desespero. E falar assim, não, eu preciso de uma cura, então eu vou correr para Jesus. Eu estou desempregada, então eu vou correr para Jesus. Eu estou com medo de perder alguém que eu amo, então eu vou correr para Jesus. Eu estou com medo de perder a minha própria vida, eu vou correr para Jesus. Eu vou falar um negócio que é sensível, e eu não ia falar, eu até coloquei entre linhas aqui, mas o Espírito Santo colocou no meu coração e eu não posso deixar de falar. Às vezes você estava num momento que você estava tirando a sua vida, e você falou, Senhor, me ajuda. Foi a hora que você falou, não dá. A gente pode até ter corrido para o Senhor em algum momento desse.
Ou gratidão por ter dado certo alguma coisa, enfim. Mas o que nos faz permanecer? Eu, no começo do ano, tive a oportunidade, durante o TOP, de conversar com alguns dos preletores. E aí, eu conversando com o Flávio Valvassoura, o nome dele é mó legal, né, gente? Flávio Valvassoura. Eu perguntei para ele, qual que é a maior dificuldade do seu ministério? E eu, sinceramente, achei que ele ia falar, montar uma pregação todo domingo, ou lidar com gente chata na igreja. Mas não foi o que ele me falou. Ele me disse, a maior dificuldade de todo ministério é terminar a corrida com a mesma velocidade que se começou. Eu fiquei... Gente, estava gravando, não sei, nem sei, eu acho que eu não editei esse ainda. Mas, enfim, eu fiquei com uma cara de choque. Falei, cara, não é possível. E aí, para você que está anotando, o tema de hoje é larguem tudo. E o texto base vai ser Hebreus 12, versículo 1. Vou dar um tempinho para você abrir. Essa é a hora clássica, né, que a pessoa que está pregando abre a garrafa d'água, ela bebe um golinho. Fica o barulhinho de folha. Se você não trouxe sua Bíblia, vai aparecer no telão. A versão que eu estou lendo é a NVI, tá bom? Eu sei que tem muita gente que usa o aplicativo da YouVersion. É NVI de 2011, tá? Eu não sabia que tinha diferença até eu comparar o site da minha Bíblia. Posso ler? Fale agora ou cale-se para sempre. Tá bom, então. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Amém? Eu ia separar em tópicos essa pregação, mas aí só teve um tópico. Então, você escreve assim, tá? É como um subtítulo, que a introdução acabou agora. E é, larguemo-nos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Como eu estava falando, é muito comum que no início da nossa caminhada cristã, a gente esteja queimando pelo Senhor. A gente está numa intimidade com Deus. Eu vou até pedir desculpa pela piadinha, mas é porque veio na minha cabeça, eu anotei aqui, ninguém falou nada. Você estava ali, estava quase fazendo carinho na barbinha do papai, de tanta intimidade. E o povo não é cronicamente online aqui. Gente, é o meme do Alessandro Vilas Boas. Meme não, né? Virou depois. Tamanha intensidade da sua busca. E você estava queimando pelo Senhor, só que aí, de repente, a emoção diminuiu. A razão parece que tomou conta de você e, não ajudando, ela está lá te atrapalhando. E agora, parece que Deus tem local e data para se manifestar. E o local é Rua São Bento 270, que está no Osasco. A data, todo primeiro sábado do mês, a partir das 18 horas. Esse é o endereço daqui. A data é o GT e o horário é o do culto. Mas você está viajando. Tudo bem. Às vezes a data é final de junho. E o local, ele varia, independente, assim, dependendo de onde a gente vai fazer o nosso acampamento. Aí você fica assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de um acampamento para o meu secreto. Mas agora eu te pergunto. Quantas vezes você se ajoelhou e orou no seu secreto comparado ao último acampamento que você foi? Quantas lágrimas você derramou no seu secreto comparado ao louvor que você sentiu muita presença de Deus no acampamento ou no GT, não importa. O Judá foi muito sábio na semana passada, roubou grande parte da minha pregação. Estou brincando. Abraço, não conheço o menino, gente. A única interação que eu tive com ele foi parabéns. Abraço, Judá. Enfim, estou tentando descontrair que eu estou nervosa. Vocês não sabem o que Deus falou para mim ainda. O Judá foi muito sábio semana passada, quando ele falou que, apesar de todas essas coisas serem muito legais, se nós não tivermos um secreto bem firmado, nada adianta. A gente estava queimando por Jesus e, de repente, a gente parou. Eu não preciso ir longe. É só você parar e pensar. Como você estava no acampamento?
Meu, on fire, assim, louco. Se pudesse, você abraçava o primeiro morador de rua que aparecia na sua frente, falava, Jesus te ama, meu. Mas e agora? O mesmo questionamento eu faço para nós, como galera da quadra. O que Paulo escreveu em Gálatas 5, no versículo 7 até o 9. Vai falando amém para eu ter uma noção, por favor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Você corria tão bem. O que foi que te impediu de continuar correndo? Você orava tanto. O que foi que te impediu de orar mais? Você louvava tanto. O que foi que te impediu? O que tem persuadido vocês? O que tem enganado vocês? E essa enganação não vem do Senhor. Aqui fala, um pouco de fermento faz fermentar a massa toda. Da mesma forma, um pouquinho de Deus, no início do seu dia, muda o dia inteiro. Mas um pouquinho de pecado também. E agora começa, talvez a resposta da oração, se você fez a mesma que eu, que é, Senhor, fala aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero. Talvez seja a hora dessa oração ser respondida. Se você se lembra, o tópico é, precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos cerca, como diz o versículo lá em Hebreus 12. E agora eu peço para que você tenha o coração mais aberto possível. Porque é difícil. Vai ser difícil de ouvir, é difícil de falar, foi difícil de ouvir do Senhor. Mas o conteúdo entregue, desenvolvido pelo mundo, nunca foi o melhor e nunca será. Ele tem piorado cada vez mais e encoberto as suas verdadeiras intenções, a tal ponto de nós não conseguirmos perceber as raízes que estão sendo criadas dentro de nós. A gente não precisa ir longe. Vamos falar do mundo pop? Nós encontramos diversos artistas que produzem músicas problemáticas. Eu anotei aqui. Não anotei o nome deles, né? Porque eu não vou fazer um exposed assim, né? Também. Mas nós ouvimos canções, e não são canções que nos fazem lembrar de alguém que nós amamos. Uma canção de amor, carinho, sei lá, o que vocês gostam de ouvir. Não é isso. São canções que vão modificar o nosso ambiente. A música modifica o ambiente. Cara, você está aqui, a Júlia está aqui, queremos tua glória. Você tem duas opções, ou você vai falar, quero tua glória, Senhor. Ou você ia falar, queria Rafa Gonçalves. Tem duas... Não é porque ela está com a camiseta da Rafa... Brincadeira, gente. Você tem duas opções. A música modifica o ambiente. Aqui a presença de Deus estava fluindo maravilhosamente. Estava incrível. E você talvez estivesse no seu lugar, tipo, canta, Júlia, canta, canta, canta. Acaba nunca, pelo amor de Deus. Te amo, Júlia. Se eu chego numa casa e está tocando louvor, eu sei o que esperar dessa casa. Se eu chego numa casa e está tocando um funk pesadão, eu sei o que esperar dessa casa. A música é a arma que nós usamos para enfrentar as nossas guerras. E muitas vezes elas guiam o nosso sentimento. Isso significa que você se alimenta das canções que você ouve. Isso te preocupa ou te alivia? Tem uma música que não é tão recente assim, como eu falei, eu não vou fazer um expose, mas ela é em inglês. Eu peguei a tradução dela. E aí ela diz o seguinte: mas como eu poderia odiá-la? Ela é um anjo. Mas por outro lado, meio que eu desejo que ela estivesse morta quando ela passa. Tem muita gente que vai colocar no dia 3 de dezembro essa música nas notas do Instagram ou no story. Eu estou vendo o rostinho de vocês, que vocês identificaram que música que é.
Obrigado pelo joinha, né, Léo? Fez assim, ó, gente. Tipo, sei que música que é. Tem outra música que diz: comprei um monte de maquiagem tentando cobrir o meu rosto. Comecei a pular o almoço. Parei de comer bolo de aniversário. E aí pula um pedaço, fala assim: e nada disso importa, e nada disso tem fim. Você só se sente mal de novo, de novo. Bonita não é bonita o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é identificação. Estão vendendo uma mentira para você. Isso não é identificação. Palavras estão sendo lançadas sobre o coração de vocês e vocês não têm visto. Coisas contra a palavra do Senhor que vocês não têm visto, mas que vocês mesmos têm colocado para vocês ouvir. Isso não é identificação. Isso é ódio, é inveja, é comparação, é diminuição de quem você é em Deus. É contra a palavra. O que a sua retrospectiva do Spotify tem falado sobre você? Sabe? Muito se engana. Os meninos devem estar assim: ah, eu não ouço essa cantora aí. Eu não ouço esse cara aí. Tá bom. Mas agora eu pergunto: quem foi que falou que vocês precisam ter 10 carros importados? Quem foi que falou que vocês precisam usar drogas para serem felizes? Quem foi que falou que vocês precisam sair ostentando por aí? Quem foi que falou que vocês precisam ter mansões? Quem foi que falou que vocês precisam estar rodeados de mulheres? Quem foi que falou isso para vocês? É contra a palavra. Meus caros, é adoração ao dinheiro. É droga. Estão tratando as mulheres como objetos. E é isso que vocês têm se alimentado. Ai, mas a música é em inglês. Você não se dá o trabalho de traduzir? Para saber o que você está ouvindo? Ai, mas é um trap, é um rap. Ninguém liga. Será mesmo? Então por que o Senhor mandou essa mensagem aqui? Se ninguém liga. É contra a palavra. Eu vou entrar num outro ponto que é um pouquinho mais sensível, que eu vejo poucas pessoas falando sobre. Mas eu vou começar de um jeito mais legal. Eu estive numa feira de livros esse ano, gente, em julho. Eu estou até com um adesivinho aqui. É mó legal. Aqui, ó. A menina, autora independente de ficção cristã, ela me deu do livro dela. Muito fofa. E aí eu conheci muitos autores independentes que escrevem ficção cristã. E, cara, eu genuinamente acho que C.S. Lewis ia ficar muito feliz de saber que não existe só Crônicas de Nárnia para ser lido. E aí... Mudou aqui, gente, espera aí. E aí, eu olhei, eu falei, cara, foi no Mackenzie, eu falei, caramba, o Mackenzie está cheio de gente e tal. Mas aí começou a incomodar alguma coisa. Falei, ainda é pouco. A gente não está ocupando esse espaço ainda. Tem uma autora... Vou falar dela depois. E eu vou falar isso, por que eu falo que a gente não ocupou esse espaço? Dos 10 livros mais vendidos na Amazon em 2024, nenhum deles é cristão. A Bíblia não está na lista. Isso não perturba vocês? A gente tem tanto livro bom, eu não vou começar a recomendar livro, mas a gente tem tanto livro bom e nenhum dos 10 mais vendidos. Nem mesmo a Bíblia. E agora eu vou voltar para aquela autora. Ela é uma autora muito famosa, mas ela romantiza coisas terríveis. Coisas que nem deveriam... Né, tem uma passagem em Efésios que elas nem deveriam sequer ser mencionadas em nosso meio. Ela vendeu 161.185 cópias de seus livros no ano passado. Isso não assusta vocês? Violência doméstica, abuso, verbal, seja lá qual for. Tudo lá é escrito. E a pergunta que foi colocada no meu coração é: nós fazemos parte dos consumidores disso? Você não precisa ler um livro que tenha imoralidade sexual. Você não precisa ter um livro que fale sobre traição. Você não precisa disso. Ontem,
Estava mexendo no TikTok. Nossa, aquele lugar é tenebroso. Ele precisa de mais cristãos falando a palavra de Deus. E apareceu um vídeo para mim de uma criança de aproximadamente 3, 4 anos, cantando uma música em inglês sobre traição. E a criança chorava, chorava, chorava. E a mãe filmou e ela postou: olha, gente, que bonitinho. Ela ouve as músicas que eu gosto. Vocês têm noção que aquilo está entrando no coração daquela criança? E que ela vai crescer acreditando que não existe um amor fiel? Não existe um casamento fiel, um relacionamento fiel? Da mesma forma, vocês estão colocando coisas no coração de vocês. Quem viu um vídeo que viralizou um tempo atrás, isso não está no esboço, mas quem viu um vídeo que viralizou há um tempo atrás sobre adultização? Legal. Todo mundo aqui. Quantos aqui são adolescentes? Legal. A música que vocês ouvem, que causa a adultização, impacta vocês. Adolescentes. Ah, mas é só com fulano de tal, eles que estão cometendo crimes. Você também está consumindo esse tipo de conteúdo. Você não vai parar? Livros com capas infantilizadas para atrair a atenção de vocês e vocês vão comprar e ler? Por que que aquele livro está na sua estante ainda? Por que está lá? E agora o negócio vai ficar mais difícil ainda. Por favor, abram comigo em Jeremias 2. A gente vai ler do versículo 31 até o versículo 37. Gente, como é um texto grande, eu vou ler, tá? Ó, caiu o papelzinho aqui. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece de suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias incontáveis. Com quanta habilidade você busca o amor. Com o seu procedimento, você ensinou até as mulheres da pior espécie. Nas suas roupas encontrou-se o sangue dos pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo, você diz: sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu entrarei em juízo contra você, porque você diz: eu não pequei. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, assim como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Por quê? Porque você tira uma foto sua e coloca no story com a música mais baixa possível e diz: eu não pequei. Não é porque as curtidas no TikTok são ocultas que não é pecado. Não é porque os salvos do TikTok são ocultos, do Instagram são ocultos, que não seja pecado. Está salvando para quê? Está curtindo para quê? Curtir significa que você gostou daquilo. Um Reels que fala um palavrão do tamanho do mundo e você está lá. Tic, tic. Ai, vou enviar para o meu amigo. Por quê? E você ainda diz: eu não pequei. Eu não. Eu não ia falar sobre isso também, mas é só um parênteses. Música de IA, que fala palavrão, também é pecado, tá? Não é porque é de IA que não seja. Não é porque é um áudio viral que não seja.
Ah, eu vou fazer essa trend aqui que está em alta, vai todo mundo curtir. Quem vai curtir? Você está temendo a quem? Temor de homens ou temor de Deus? Porque se fosse no temor de Deus, você não fazia aquilo que o homem ia curtir. O Lori tinha falado para eu falar um negócio de psicologia. Então eu vou falar uma coisa que eu estudei ontem. Cadê? Eu falei para o David hoje que eu estou tanto tempo com esse celular e eu ainda não sei mexer nele. Mas, enfim, eu estava estudando uma abordagem que ela falava sobre o sentido da vida. É a logoterapia, mas enfim, não vou entrar muito a fundo. Aí ele fala assim, quem não tem sentido na vida faz aquilo que os outros fazem. Se você não tem o sentido na sua vida, e se esse sentido não for Jesus, você vai seguir a boiada e vai indo embora. Vai todo mundo, ó. Porque nós consumimos aquilo que desagrada o Senhor. Porque a gente chega aqui e fala, tudo que eu tenho é teu. Aí na segunda vira, tudo que eu tenho é meu. Uma noiva não se esquece das coisas do seu casamento. Gente, hoje eu estou muito pertinho da Júlia, eu vou usar ela de novo. Júlia, você esqueceu alguma coisa do seu casamento? Ela espera que não. Mas o seu vestido está lá. As coisas da sua casa estão lá. O local da festa está tudo lá. O essencial está lá. Só esperar, aleluia. A noiva não esquece. Uma galera aqui não vem para a igreja se não botar um brinco. Os meninos não vêm para a igreja se não botar um colar, a corrente, porque senão fica fora da moda. E por que a gente se esquece do Senhor? A gente passa dias sem buscá-lo. A gente passa dias sem citar o nome dele. A gente passa dias e dias e dias e dias sem abrir a nossa Bíblia. E fala, eu não pequei. Efésios 5, não precisa abrir, eu vou só citar. Ele fala que as palavras vazias nos enganam e despertam a ira de Deus por causa da desobediência. E mais para frente fala que nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, mas nós estamos nos associando a elas. Nós estamos colaborando com elas, ativamente, com curtidas, likes, compartilhamentos, recomendações, leituras. Sexta-feira, Deus falou algo para mim que me doeu, do fundo do meu coração. E eu não queria ter que ouvir isso do Senhor. Ele virou para mim e falou, Sabrina, vocês não são muito diferentes do povo de Israel da época de Jeremias. O que os difere é que eles me trocaram por ídolos de madeira e pedra. Vocês me trocam pelos de carne e osso. Jeremias 2, 27 fala, dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai. E a um bloco de pedra, você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam, vem nos salvar. Vocês não são muito diferentes do povo de Israel na época de Jeremias. O que os difere é que eles me trocaram por ídolos de madeira e de pedra, e vocês me trocaram pelos de carne e osso. Pelos artistas, pelos autores, pelos pregadores, por seja lá quem. Nós estamos escolhendo seguir aqueles influenciadores, seja lá quem for, que escolhem ir contra a palavra. Eu oro e peço para que eles conheçam o Senhor e um dia eles se rendam e comecem a produzir conteúdo em favor do reino. Mas enquanto isso não acontece, por que a gente continua trocando o Senhor? Isso é alimentar a mentalidade da carne e não levar a sério o rumo da sua mudança. Você fala assim, metanoia, estou diferente, eu não sou mais o mesmo, tal, tal, tal. Mas aqui, ponto. Fala assim, por que vocês não levam a sério a sua mudança de rumo? Não precisa abrir, eu vou tentar dar uma acelerada.
Romanos 8, versículo 5 ao 8, anota aí para você ler depois. Fala, quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você quer correr a corrida? Que foi proposta antes da fundação do mundo, onde todos os seus dias foram escritos pelo Senhor, Salmo 139. Você quer viver isso? Se livra de tudo isso. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Porque se você vive segundo a carne, você não pode agradar a Deus. É o que a Silene falou aqui. Não dá para agradar a Deus. E, cara, não entra em desespero não, ou entra. Pode entrar em desespero, na verdade. Mas eu quero falar para você que ainda tem esperança. Ainda há esperança. Eu estou aqui respirando, você está aí respirando no seu lugar. Então tem esperança, tem como mudar. Tem como mudar a direção, tem como mudar aquilo que você está fazendo. Não dá para você ficar em cima do muro, porque o dono do muro é o diabo. Ou você está dentro, ou você está fora. Seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. Não tem meio termo. Antes você seja quente ou você seja frio. Mais uma vez eu vou ler, você anota, Romanos 5, versículo 7 ao 10. Está escrito, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O Luquinhas pode vir. Cristo morreu por nós. Nós podemos nos reconciliar com o Senhor. Nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós podemos jogar fora todos os livros. Nós podemos excluir nossas playlists no Spotify. Gente, vocês têm noção do quanto isso é bobo? A gente peca por bobeira. Tem uma galera morrendo a rodo porque quer uma página da Bíblia e a gente escolhe pecar por causa de uma música. E não vem não, tipo, eu não uso Spotify. Sério. Jesus é a resposta. Ou você está dentro, ou você está fora. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou você está dentro, ou você está fora. Deus é o único que escolheu, o único Deus, não tem outro, que morreu em nosso lugar, por amor. Ele é o único. Caros amigos, irmãos, eu não quero fazer parte desse grupo que está fora. Eu não quero mais. Não vou mais. No texto base a gente leu, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos cerca, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Continuando, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Quer correr a corrida? Larga tudo. Se livra de tudo isso. Se livra de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve.
Fixa os seus olhos em Jesus. Se arrependa. O ChatGPT nunca vai falar isso para você. Se arrependa. Porque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, decidiu morrer no seu lugar. A cruz era sua. Os pregos eram para as suas mãos e não para as dele. Mas ele falou: não, eu vou para te salvar. Ai, Sabrina, mas é tão difícil. Aqui já falou, pense em Jesus. Fixe os olhos, pense nele. Vocês não se desanimarão e nem se cansarão. A banda pode vir?